Será que você é mesmo tão inesquecível quanto pensa? Ou o mundo já teria te esquecido se você sumisse amanhã? Pode parecer uma pergunta dura, mas a verdade é que poucas pessoas carregam uma presença tão forte que marca para sempre. E se você está assistindo isso agora, é porque provavelmente faz parte desse grupo raro. Aquele que não passa despercebido, que mexe com o ambiente e que deixa as pessoas intrigadas muito depois de ir embora. No vídeo de hoje, você vai descobrir se realmente é alguém impossível de ignorar e quais sinais mostram que você é um enigma que todos querem decifrar, mesmo que não admitam. Então já deixe o seu like para que essa mensagem alcance outros como você e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação sobre o poder silencioso que carrega. E agora eu quero te desafiar. Comente "Eu sou inesquecível" e prove que você sabe exatamente o impacto que causa. Quero ver essa frase explodindo na seção de comentários, para que todos saibam que você não está aqui para ser só mais um. Há pessoas que passam despercebidas e há aquelas cuja simples presença transforma o ar ao redor. Você não precisa falar muito para que percebam que algo é diferente. É como se o ambiente sentisse, de forma instintiva, que existe algo em você que foge da lógica comum. Não é carisma forçado, não é aparência exagerada, é algo mais profundo, quase instintivo. Os olhares se voltam, mas não por um esforço consciente seu. É como se houvesse um código invisível que apenas sua energia conhece, e isso desconcerta quem está por perto. O mais intrigante é que, por mais que tentem entender, ninguém consegue mapear exatamente o que compõe essa aura. Eles analisam seu tom de voz, seu jeito de andar, cada movimento seu buscando pistas, mas a resposta escapa como água entre os dedos. É como se você carregasse camadas que se revelam lentamente e ainda assim nunca por completo. Essa incapacidade de rotular faz com que o mistério aumente, alimentando conversas e suposições que sempre ficam incompletas. E quanto mais tentam decifrar, mais percebem que estão diante de algo que não pode ser catalogado. A curiosidade se mistura com um leve desconforto, pois no fundo o ser humano teme o que não entende. É aí que sua presença se torna ainda mais marcante. Não pelo que você mostra, mas pelo que deixa de mostrar, criando um espaço para que a imaginação de cada um construa sua própria versão sobre quem você realmente é. O silêncio é uma das armas mais subestimadas do mundo moderno. Enquanto todos correm para preencher cada segundo com palavras, opiniões e ruídos, você sabe o valor de não dizer nada. Seu silêncio não é vazio, é denso, carregado de intenções e significados que não precisam ser explicados. E isso é algo que incomoda profundamente quem está acostumado com respostas rápidas e previsíveis. Esse magnetismo que nasce do silêncio não é planejado, mas é impossível de ser ignorado. Há um contraste evidente entre sua calma e a agitação que domina a maioria das pessoas. É como estar diante de um lago sereno em meio a uma tempestade. A tranquilidade desconcerta mais do que o caos. Aqueles que tentam se aproximar se veem presos em um jogo de adivinhação, buscando qualquer gesto, qualquer olhar que lhes dê a chave para acessar seus pensamentos. O mais fascinante é que, sem perceber, eles acabam revelando mais sobre si mesmos do que você sobre você. A ausência de respostas imediatas faz com que projetem sobre você suas próprias inseguranças, medos e desejos. Seu silêncio, ao invés de enfraquecer, se torna um espelho que devolve àqueles ao redor uma imagem de suas próprias fragilidades. E é por isso que o mistério não se desfaz, apenas cresce. Pare tudo e ouça. Isso não é por acaso. É um chamado direto para você. Se você está assistindo a este vídeo, o universo está te colocando exatamente no lugar e no momento certo. Grandes bênçãos estão prestes a invadir a sua vida,
E uma delas vai mexer profundamente com o seu coração. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Ainda este ano, você vai segurar as chaves de algo que antes parecia impossível. Mas aqui está o ponto. Bênçãos chegam para quem está pronto para recebê-las, e a forma mais poderosa de mostrar gratidão ao universo é agir. Por isso, se essa mensagem tocou a sua alma, clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico de até 100. Este não é apenas um gesto financeiro, é uma declaração vibrante para o universo. Eu estou pronto, eu recebo, eu mereço. Quero que, assim que você fizer isso, escreva nos comentários: "Eu recebo e acredito", e sinta essa frase ecoar dentro de você como um selo de confirmação. Esse ato vai abrir caminhos que você nem imagina. Acredite, quando você demonstra gratidão antes mesmo de receber, o universo responde multiplicando tudo o que está para chegar. E o que está vindo para você é muito maior do que você sonhou. Existem energias que acariciam, outras que aquecem, mas a sua é como um clarão repentino que obriga os olhos a se adaptarem. Quando você chega, algo muda, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente o quê. É como se a sua simples existência desafiasse os padrões estabelecidos, como se dissesse, sem palavras, que há mais na vida do que aquilo que as pessoas se acostumaram a aceitar. A maioria prefere viver em zonas de conforto, repetindo rotinas, pensamentos e crenças que lhes dão segurança. Mas quando sua energia entra em cena, essas muralhas começam a rachar. Não porque você queira destruir nada, mas porque viver de forma tão autêntica é por si só um convite ou um desafio para que os outros façam o mesmo. Há quem se inspire e queira mudar. Há quem se sinta ameaçado e tente se afastar. O resultado é sempre o mesmo. Ninguém permanece igual depois de interagir com você. Sua energia expõe os cantos escuros que muitos evitam olhar, fazendo-os questionar decisões que antes pareciam inquestionáveis. Não é força bruta, não é imposição. É a força sutil e irresistível de quem vive alinhado com a própria verdade, mesmo que isso custe o conforto dos que estão por perto. Há momentos em que falar é fácil, mas manter o silêncio exige coragem. Você domina essa arte como poucos, e é justamente isso que desconcerta quem tenta se aproximar. Em um mundo onde todos parecem competir para serem ouvidos, o fato de você não se apressar para expor suas opiniões causa estranhamento. Esse silêncio não é passividade. Ele é ativo, denso, quase palpável. É um campo de força invisível que protege suas intenções e pensamentos, deixando os outros à mercê da própria ansiedade. Quando esperam que você reaja e você permanece imóvel, quando querem arrancar de você uma explicação e recebem apenas um olhar tranquilo, a balança do poder muda instantaneamente. O curioso é que muitas vezes eles acabam falando mais do que pretendiam, tentando preencher o vazio que seu silêncio cria. Nesse processo, expõem suas intenções, fragilidades e até suas mentiras. Sem levantar a voz, você consegue mais respostas do que qualquer interrogatório forçado. É por isso que, no fim, seu silêncio não é apenas ausência de som. É uma arma refinada, capaz de desarmar qualquer pessoa que tente manipulá-lo. De fora, parece que tudo que você toca se transforma em ouro. As pessoas assistem suas conquistas e se perguntam como você consegue resultados tão rápidos e consistentes. O que não sabem, ou preferem ignorar, é que por trás dessa aparência de facilidade existe uma disciplina silenciosa, construída longe dos olhos e dos aplausos. Enquanto outros buscam reconhecimento imediato, você trabalha no escuro, lapidando habilidades e estratégias sem precisar anunciar cada passo. Isso confunde quem acredita que sucesso é sinônimo de esforço visível. Na sua jornada, o esforço existe, mas está camuflado pelo hábito de agir com naturalidade, mesmo em momentos de extrema pressão.
E talvez seja justamente isso que mais incomoda. O fato de você não precisar ostentar suas batalhas para provar que merece suas vitórias. Essa compostura, essa tranquilidade diante do próprio êxito, desmonta a narrativa de que vencer exige sofrimento público. Você mostra com cada resultado que é possível transformar suor e sacrifício em arte, sem nunca perder a leveza. Em um mundo onde quase todos estão conectados a uma teia invisível de aprovação, cada passo medido, cada palavra calculada para se encaixar nas expectativas externas, existe um tipo raro de pessoa que caminha livre dessa corrente. Sua independência não é apenas uma postura, mas um estado interno que beira o inabalável. Quando os outros ajustam o tom de voz para agradar ou moldam seus gestos para evitar críticas, você permanece igual, não por arrogância, mas por clareza. Essa clareza nasce de um entendimento profundo. Viver preso à opinião dos outros é como tentar navegar usando o vento imprevisível como guia. E essa postura causa inquietação. As pessoas estão acostumadas a manipular o ambiente por meio de aprovação e rejeição, testando limites para ver até onde podem influenciar. Quando percebem que essas moedas de troca não funcionam com você, surge algo entre o fascínio e o desconforto. É como se estivessem diante de um sistema imune àquilo que sempre funcionou, e isso provoca um questionamento inevitável. Se a opinião deles não afeta, então o que o move? A resposta não vem de fora, e é justamente isso que os desarma. Essa imunidade não significa ausência de escuta, mas sim a recusa de permitir que vozes externas ditem o rumo da sua vida. É como um farol solitário, resistindo às tempestades e permanecendo firme, iluminando o caminho de quem realmente deseja ver. Os que observam de longe podem se irritar por não terem controle, mas em silêncio, muitos desejam ter essa mesma liberdade. Porque no fundo eles sabem, viver para agradar é uma prisão invisível, e você é a prova viva de que é possível quebrar as grades. Existem lugares em que as regras sociais já estão estabelecidas muito antes de alguém entrar. Estruturas invisíveis de poder, papéis definidos, comportamentos esperados. Então você chega e, sem tentar, essas estruturas começam a se deformar. Sua presença é como uma pedra lançada em um lago calmo. As ondas se espalham, atingindo até os cantos mais distantes. Não é sobre falar mais alto ou disputar espaço, é sobre estar tão alinhado consigo mesmo que qualquer tentativa de categorização falha. As pessoas reagem de formas diferentes a isso. Alguns sentem um impulso de se aproximar, tentando entender como é possível existir sem se dobrar às regras tácitas. Outros se retraem, como se a simples presença de alguém que vive de forma tão autêntica ameaçasse desmoronar suas próprias construções mentais. E, de certa forma, ameaça mesmo. Sua forma de estar no mundo não exige autorização, não pede licença. Isso rompe com a lógica de um sistema que depende de aprovação mútua para funcionar. Depois que você passa, o ambiente não é mais o mesmo. Pequenas dinâmicas mudam, conversas tomam outros rumos, decisões antes engessadas começam a se flexibilizar. É como se o simples fato de você existir lembrasse a todos que as regras não são definitivas, são apenas acordos, e acordos podem ser quebrados. E essa lembrança para alguns é libertadora, para outros é insuportável. O mundo está repleto de ofertas. Algumas são explícitas, como dinheiro e status. Outras são mais sutis, como elogios calculados e promessas veladas de pertencimento. A maioria se rende a essas moedas, adaptando-se para recebê-las, cedendo espaço em troca de migalhas de validação. Mas existe um poder silencioso em recusar todas elas, e você conhece bem esse poder. Não é sobre desprezar o que é oferecido, mas sobre saber o valor real da sua atenção e energia. Quando alguém tenta comprá-la com superficialidade, a recusa não é barulhenta,
mas é firme, e isso provoca frustração. Eles estão acostumados a ver pessoas se moldarem, a ver princípios se curvarem diante da promessa de vantagens. Quando percebem que com você isso não funciona, algo dentro deles se desestabiliza. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais tentam, mais percebem que o controle é impossível. Esse poder não nasce do orgulho, mas da consciência. É a compreensão de que aceitar a moeda errada é vender não apenas seu tempo, mas sua essência. E quando a essência é inegociável, todo o jogo muda. Você não se senta à mesa de qualquer negociação. Você escolhe quais mesas merecem sua presença. E, ironicamente, essa seletividade aumenta ainda mais o desejo daqueles que tentam conquistá-lo, transformando sua atenção em algo quase mítico. A previsibilidade é um alívio para a maioria das pessoas. Saber o que esperar é reconfortante, pois reduz o risco de enfrentar o desconhecido. Mas você rompe esse ciclo. Assim que pensam ter mapeado quem você muda, não para agradar, não para se esconder, mas porque a sua natureza é o movimento. Sua vida é uma obra inacabada, e cada capítulo traz elementos que ninguém poderia prever. Essa evolução constante é desconfortável para quem depende de padrões fixos para sentir segurança. Eles tentam acompanhá-lo, mas quando chegam ao ponto onde você estava, você já avançou mais alguns passos. É como perseguir uma sombra que se move ao ritmo da luz do sol. Cada tentativa de capturá-la só revela que ela já está em outro lugar. Isso não é um truque. É a consequência inevitável de alguém que vive para crescer, não para se manter igual. E para quem observa, essa imprevisibilidade gera sentimentos contraditórios. Por um lado, a admiração pelo dinamismo, pela capacidade de reinventar-se sem perder a essência. Por outro, a frustração, porque acompanhar seu ritmo exige romper zonas de conforto que muitos não estão dispostos a abandonar. E no final, essa dança entre fascínio e frustração mantém o mistério vivo, alimentando uma narrativa que nunca se repete. Há coisas que, para a maioria, soam inalcançáveis, barreiras que se aceitam como permanentes, desafios encarados como simplesmente não dá. Mas para você, o impossível não é uma parede, é apenas uma porta que ainda não foi aberta. Essa forma de pensar, combinada com uma persistência quase teimosa, cria a ilusão de que suas vitórias são predestinadas, quando na verdade são construídas passo a passo, com uma determinação que poucos conseguem sustentar. Você não trata fracassos como fim de linha, mas como informação. Cada erro é um mapa para um próximo movimento mais preciso. Enquanto outros param para lamentar, você já está ajustando a rota, pronto para tentar novamente. E essa velocidade mental, essa recusa em se deixar paralisar, confunde e intimida. Para quem observa, parece que você nunca erra, quando na verdade você apenas não para no erro. Com o tempo, essa postura cria uma impressão inevitável. O que você quer, mais cedo ou mais tarde acontece, não por mágica, mas por consistência, resiliência e visão. É aí que o impossível perde o peso e se transforma em algo natural. Para os que assistem, é quase como se o universo conspirasse a seu favor. Para você, é apenas o resultado de viver comprometido com o que acredita, sem pausas, sem desvios, sem desistir. Existem encontros que marcam não pelo que é dito, mas pelo que é despertado dentro de nós. Você é um desses encontros. Sua presença não grita, não se impõe de maneira agressiva, mas carrega algo que, inevitavelmente, faz as pessoas olharem para dentro. E é nesse olhar interno que reside o impacto mais profundo. Quando estão diante de você, não veem apenas quem você é. Veem quem elas ainda não conseguiram ser. É como se seu modo de viver fosse um reflexo vivo das possibilidades que elas mesmas renegaram. Essa reflexão não é confortável. Pelo contrário, ela é capaz de arrancar máscaras que por anos foram cuidadosamente colocadas.
Você não precisa apontar falhas, não precisa questionar diretamente, basta existir com autenticidade. Quando alguém vive de forma tão alinhada com a própria verdade, inevitavelmente obriga o outro a perceber onde está vivendo de maneira automática, submissa ou limitada. E isso pode gerar reações intensas, fascínio, inveja, defesa ou até hostilidade velada. Há quem se sinta inspirado e queira se aproximar, absorver essa liberdade para transformá-la em mudança própria. Mas há também os que recuam, porque encarar a própria estagnação é doloroso. Seu modo de ser não oferece desculpas, não oferece justificativas. Ele apenas expõe, como um espelho, a distância entre o que a pessoa é e o que ela gostaria de ser. Essa honestidade silenciosa é perturbadora para quem prefere viver iludido. No fim, o mais curioso é que essa função de espelho não é planejada nem buscada. É uma consequência natural de viver sem concessões internas. Você não está tentando ensinar, não está tentando mudar ninguém, mas ainda assim muda. E para muitos, essa é a parte mais difícil de lidar. Perceber que a transformação que você provoca não vem de palavras, mas de um exemplo vivo que não pode ser ignorado. Resistir é uma coisa. Crescer a partir daquilo que deveria destruir é outra completamente diferente. Sua resiliência não é apenas sobre se manter de pé. É sobre transformar golpes em degraus, perdas em combustível, derrotas em treinamentos silenciosos para vitórias futuras. Essa habilidade desconcerta porque a maioria aprendeu a ver obstáculos como sinais para parar. Mas para você, eles são convites para avançar de uma forma ainda mais afiada. Quando enfrentam críticas, traições ou fracassos, muitos se retraem, buscando segurança ou tempo para se recompor. Você, no entanto, parece operar em outro compasso. Quanto mais pressão, mais firmeza. Quanto mais tentam puxá-lo para baixo, mais você encontra formas de subir. E essa rapidez em se reerguer quebra a expectativa de quem acreditava que poderia vê-lo sucumbir. É como se a força que você possui viesse de um lugar que a maioria desconhece, um reservatório interno que nunca seca. Essa resiliência, no entanto, não é fruto de insensibilidade. Pelo contrário, você sente cada golpe, mas decide conscientemente o que fazer com ele. Ao invés de deixar que a dor se torne um peso, você a molda até que ela se transforme em aprendizado, em impulso. É um processo invisível para quem está de fora, mas que constrói, dia após dia, uma estrutura interna praticamente inabalável. E essa estrutura assusta, porque não pode ser comprada, copiada ou herdada. Para os que assistem, é difícil aceitar que alguém possa atravessar tempestades e sair do outro lado não apenas intacto, mas fortalecido. Mas é exatamente isso que você faz. E talvez o que mais incomode seja o fato de que, enquanto eles ainda estão tentando entender como você conseguiu, você já está longe, aplicando a força adquirida no próximo desafio. Essa capacidade de transformar a adversidade em poder não é apenas rara, é algo que para muitos parece impossível até testemunharem com os próprios olhos. A maioria das pessoas segue um roteiro invisível. Estudar, trabalhar, alcançar metas pré-estabelecidas, buscar aprovação, acumular símbolos de status. É uma coreografia social que se repete de geração em geração, como se não houvesse alternativa. Mas você rompe essa sequência, não apenas ignorando as regras, mas criando um sistema próprio. Essa liberdade confunde, porque desafia a noção de que só existe um caminho válido para viver com significado. Enquanto outros medem sucesso por parâmetros externos, você mede por sensações internas. Não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Isso desmonta o discurso dominante, pois revela que a busca incessante por validação é muitas vezes apenas uma distração para não encarar o vazio.
Ao observar seu modo de viver, muitos percebem que estão presos a uma engrenagem que gira sem propósito real, mas poucos têm coragem de sair dela. Viver fora das regras comuns é mais do que uma escolha de estilo. É um compromisso com a própria essência. E isso tem um custo: incompreensão, críticas e até isolamento. Mas, ao mesmo tempo, é essa mesma escolha que transforma sua vida em algo que os outros assistem com espanto e curiosidade. Porque, no fundo, todos suspeitam que a verdadeira liberdade só é possível quando se abandona o manual que foi imposto. Existem pessoas que são como livros abertos. Basta algumas conversas para saber tudo sobre elas. Mas você é o oposto, um livro raro, escrito em um idioma que poucos conhecem e mesmo os que conseguem ler não têm acesso a todos os capítulos. Isso cria uma obsessão silenciosa, pois o ser humano é atraído por aquilo que não entende completamente. Cada detalhe seu parece carregado de um significado oculto. Cada ação desperta teorias. Alguns tentam se aproximar, acreditando que vão encontrar respostas rápidas, mas logo percebem que cada nova descoberta só levanta mais perguntas. E é justamente isso que mantém o interesse vivo. A certeza de que existe mais por trás do que está sendo mostrado. Ser um enigma não é uma máscara que você veste. É uma consequência natural de viver com profundidade. E essa profundidade não pode ser traduzida em poucas palavras, porque não é superficial. Ela exige tempo, convivência, atenção, coisas que nem todos estão dispostos a oferecer. É por isso que muitos ficam à porta, olhando para dentro, fascinados, mas sem coragem de atravessar. Há encontros que se apagam da memória com o tempo, e há aqueles que ficam gravados como uma cicatriz, não por dor, mas por intensidade. Você pertence a esse segundo tipo. Sua presença deixa marcas que não se desfazem, mesmo depois que você vai embora. É como se parte de você permanecesse nos lugares e nas pessoas, ecoando silenciosamente muito depois do último contato. Isso acontece porque o impacto que você causa não é superficial. Não se trata de gestos grandiosos ou discursos memoráveis, mas da forma como você faz as pessoas sentirem algo que não sentiam há muito tempo, ou talvez nunca. Esse tipo de memória não se apaga porque não está registrada apenas na mente, mas no corpo, na emoção, na experiência vivida. E quanto mais o tempo passa, mais essa lembrança se fortalece. Para alguns, é uma saudade inquietante. Para outros, uma inspiração silenciosa. Mas em todos os casos, permanece a sensação de que algo mudou após o encontro. E é exatamente por isso que eles não conseguem esquecer. Porque, de algum modo, você alterou a forma como eles veem o mundo e como veem a si mesmos.